Olá, boa tarde, quinto ano. E aí, vocês estão bem? Hoje, segunda-feira, né, dia 15 de março de 2021. Estamos aí iniciando mais uma semana, graças a Deus, né? Espero que vocês tenham passado bem esse final de semana, que toda a família esteja bem, né? E que demos continuidade aí às nossas atividades durante toda essa semana, ok? E para hoje, nós temos aí português e história. E aí em português nós vamos falar de 3 pontos importantes: a pontuação, a entonação e a expressividade, ok? Em história, nós vamos falar aí sobre o período da mulher, né? Como a mulher vivia no período neolítico, lá da página 16 à página 21. E de português nós vamos da página 29 até a página 31, ok? E para iniciar nossa aula de hoje, nós vamos aí começar cantando o hino nacional brasileiro, tá certo? Vamos lá? Bom, pessoal, muito bem. A gente viu aí o hino nacional brasileiro e dando continuidade aí, iniciando nossa aula,
na nossa primeira aula de português. E aí a gente vai relembrar alguns sinais de pontuação por meio desse pequeno vídeo, porque é em cima desse assunto que nós vamos desenvolver nossa atividade, falando sobre pontuação, entonação e expressividade, ok? Então assim, eu peço a vocês que prestem bastante atenção no vídeo, o que significa cada sinal de pontuação, o que cada sinal de pontuação indica. Lembrando que nós vamos ter que enfatizar bem aí a exclamação e a interrogação, ok? A interrogação que vai estar presente no nosso contexto aqui do conteúdo, assim como a exclamação. Então, bastante atenção, relembra aí o que vocês já aprenderam, o que vocês já viram lá no quarto ano sobre os sinais de pontuação, certo? Vamos lá. Olá, alunos! Hoje vamos conhecer os sinais de pontuação. A pontuação funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Os pontos são importantes pois eles indicam a sua expressão numa frase, e é a impressão que se vai causar em quem lê ou escuta. Vamos conhecer o primeiro ponto, o ponto de exclamação. Olá, eu sou o ponto de exclamação. Sou utilizado em frases que expressam emoções, como desejo, alegria, espanto, raiva, admiração, entre outros. Em frases imperativas, quando expressamos ordem. Pare imediatamente com esse barulho. Saia agora. Em interjeições, quando expressam tristeza, alegria, dor, espanto, alívio, raiva, entre outros. Frases com interjeições. Ufa, que alívio! Cortei meu dedo! O ponto de exclamação também pode ser utilizado com outros sinais de pontuação, como ponto de interrogação. Isso serve para realçar a expressividade do discurso. Por exemplo, como isso foi acontecer? Eu estou perguntando e ao mesmo tempo estou exclamando. O que será de nós? O ponto de exclamação pode aparecer duplicado ou triplicado para enfatizar ou intensificar o sentimento que está sendo expresso. Sim, sim, gritaram as meninas, cheias de alegria. Amei! Contem comigo, que ideia fantástica! Bom, eu já me apresentei. Agora é a vez do ponto de interrogação. Olá, eu sou ponto de interrogação. Sou um sinal muito questionador. Sou utilizado em frases que fazem alguma pergunta. Por exemplo, quando será a aula de inglês? Qual a importância da água no planeta? Quem você pensa que é para me tratar assim? Mais uma vez, você não fez o que eu te pedi. Bom, basicamente é isso. Eu sou o ponto de interrogação. Até mais! Olá, eu sou a vírgula. Eu tenho um papel importantíssimo na escrita de textos e possuo muitas funções. Eu sirvo para indicar uma pequena pausa na leitura. Brasília, a capital do Brasil, tem 3 milhões de habitantes. Sirvo para separar elementos em uma frase. Meus sorvetes prediletos são os de chocolate, coco, limão e morango. E para separar o nome do lugar na escrita de datas. Por exemplo, Florianópolis, 31 de maio de 2020. Sou utilizada após um sim ou não, usados como resposta no início de uma frase. Por exemplo, você gostou do vestido? Sim, eu adorei. Pretende usá-lo hoje? Não, no final de semana. Após uma saudação, com muito amor, professora Vilma Ribeiro. Esses são apenas alguns exemplos de como utilizar a vírgula. Eu ainda tenho muitas outras utilidades. Existem casos que uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Por exemplo, não estou bem. Não, estou bem.
Não quero ler. Não, quero ler. Esse Ricardo é corrupto. Esse Ricardo é corrupto. Conseguiram perceber a importância de utilizar a vírgula corretamente? Que bom. Então, eu já vou indo. Até mais. Oi, gente! Nós somos os dois pontos. Na produção de texto, nós marcamos uma breve pausa no discurso. Geralmente somos utilizados antes de uma fala, explicação ou esclarecimento. Somos utilizados quando o personagem vai iniciar uma fala. Por exemplo, Margarida disse: Vou ao mercado pela manhã. Para anunciar uma citação, bem diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nas enumerações, os planetas do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Após as palavras exemplo, observação, nota, importante, etc. Exemplos: importante. Não se esqueça de colocar hífen na palavra ponto e vírgula. Observação: o ponto de interrogação pode indicar surpresa. Mesmo? Curiosidade: segundo o novo acordo ortográfico, o uso do hífen nos termos dois pontos é facultativo, ou seja, pode ser escrito das duas maneiras, dois pontos e dois pontos com hífen. Então é só, pessoal. Eu já expliquei como eu funciono direitinho. Agora eu vou embora. Tchau. Olá, pessoal! Eu sou Transição, um traço maior que o hífen e costumo ser empregado no discurso direto para indicar a fala de um personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Por exemplo, o que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Não confunda, o travessão e o hífen são sinais diferentes. Enquanto que o travessão é um sinal de pontuação, o hífen é um sinal gráfico. Até mais, pessoal! Tchau! Olá! Nós somos as aspas. Quem nunca ficou em dúvida sobre o emprego das aspas? Eu sou um recurso gráfico muito utilizado na linguagem escrita. As aspas devem ser empregadas sempre que você for fazer. Por exemplo, abre aspas. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Fecha aspas. Frase de Thomas Edison. Uma situação de uso em que as aspas são empregadas com frequência é quando temos como intenção exprimir ironia. Ou seja, quando queremos dizer o contrário daquilo que estamos expressando. Exemplo. Essa moça é um amor. Esse cachorro é muito calminho. As aspas aqui indicam que, na verdade, a moça não é um amor e nem o cachorro é muito calminho. As aspas devem aparecer quando no texto surgirem palavras informais como gírias. Falei com ela, mas deu ruim. Ele me trollou no estacionamento. Para ressaltar a ocorrência de palavras estrangeiras, observe o exemplo. O barman marcou um encontro no hall do edifício. As aspas também são usadas para indicar a fala de um personagem. O cantor foi curto e grosso. Não tolerarei comportamentos do tipo em meus shows. Se a frase começa e termina com aspas, você deve colocar o ponto final dentro das aspas. Por exemplo, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. O ponto final aqui está dentro das aspas, porque a frase começou e terminou com aspas. Agora, se a frase não está integralmente dentro das aspas, a pontuação deve ficar fora das aspas. Por exemplo, estou de acordo com Machado de Assis, que dizia, sabiamente, lágrimas não são argumentos. Aqui, o ponto final deve ficar fora das aspas, porque a frase não começou com aspas. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre mim. Tchau! Olá!
nós somos as reticências. Somos representadas pela sequência de 3 pontos. Somos o sinal gráfico que sinaliza principalmente interrupção em um discurso, ou podemos indicar que algo em uma frase continua. Nós podemos ser utilizadas em diversas situações. Em interrupção de ideias. Acontece quando o personagem começa a falar sobre uma ideia e a interrompe. Por exemplo, ele disse que não queria, mas nada disso teria acontecido se... Você sabe. As reticências são ótimas para demonstrar hesitação, dúvidas e esquecimento. Exemplo. Daí ele pegou, como se diz mesmo, uma boina. Eu estava correndo e caí do nada. Não sei se você vai, mas não sei. Penso que será muito bom. Na interrupção de discursos, em trechos de citações, ou seja, quando não se apresenta a frase completa do autor. Nesse caso, devemos usar as reticências entre parênteses. Por exemplo, tal movimento ficou conhecido como caras pintadas, para indicar continuidade de uma ação ou fato. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, A, B, C. Comprei muitas frutas, banana, abacaxi, maçã. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Tchauzinho! Olá! Eu sou o final. Sou utilizado para terminar uma ideia ou discurso. Sempre apareço no final das frases afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa. Temos aqui exemplos de frases afirmativas. Ontem fui ao dentista. Meu pai gosta daquela cantora. O vidro da janela está muito sujo. Claro que eu pedi ajuda. Exemplos de frases negativas. Ontem eu não fui ao dentista. Meu pai nunca gostou daquela cantora. O vidro da janela nem está muito sujo. Eu jamais pedirei a sua ajuda. Além disso, o ponto final, posso ser usado para indicar abreviaturas e siglas. Temos aqui alguns exemplos de abreviatura. Abreviação de dona, abreviação de senhor, abreviação de página e a sigla de Organização das Nações Unidas. Na matemática, o ponto final é utilizado também para indicar uma multiplicação. Por exemplo, 2.3 é igual a 6. Lê-se 2 vezes 3 é igual a 6. Espero que tenham entendido qual é a minha utilidade. Até mais. Vou contar para vocês uma história que mostra a importância da pontuação. O mistério da herança. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu, então, papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim: deixo os meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes: o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Os herdeiros assim o pontuaram. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. A irmã chegou em seguida, pontuou assim o escrito: deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. O padeiro puxou a brasa para a sardinha dele. Deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro.
nada dou aos pobres. Então chegaram os pobres da cidade. Espertos fizeram essa interpretação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Vocês conseguiram perceber a importância da pontuação? Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Bom, pessoal, muito bem, né? Vocês conseguiram ver aí o quanto o uso da pontuação ela é importante na questão da fala, na questão da escrita, e cada pontuação ela tem aí o seu sentido, o seu significado, a sua utilidade dentro da produção de texto, não é verdade? No modo como nós falamos, na maneira que falamos, expressa, né, aquilo que a gente está querendo passar para o outro, da forma que escrevemos, da forma que falamos. Então, quem traz esse sentido é realmente a pontuação, ou seja, as pontuações, como nós vimos aí nesse pequeno vídeo, ok? E passando aí para a nossa aula de português, continuando aí nossa aula de português, está aí a capa do nosso livro, né? A apresentação da capa. E passando para a página 29, a gente vai analisar aí agora a pontuação, a entonação e a expressividade. É uma atividade oral e também escrita que nós iremos desenvolver hoje. E ele diz o seguinte: na leitura de todos os poemas menciona-se muita expressividade. Na fala, podemos mudar a voz, isto é, mudar a voz para dar mais significados ao que falamos. Essa modulação é uma espécie de musicalidade, é chamada de entonação, que é o som da nossa fala, que é o som da nossa voz. Por isso que ele diz a musicalidade. É como a nossa voz está sendo expressada, como a nossa voz está sendo emitida, para que outra pessoa venha entender, venha compreender aquilo que a gente está querendo passar, certo? O que a gente está passando por meio da nossa fala. E quem traz esse entendimento é exatamente a pontuação. E aí nós vamos falar de duas pontuações importantes, entre essas que a gente visualizou aí, que vocês também visualizaram aí, que é a interrogação e a exclamação. Continuando aí no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo do nosso assunto, ele diz: em situações diferentes, dependendo das nossas intenções ao falar, a entonação que damos a uma frase pode se alterar. Veja os quadrinhos a seguir. E aí nós temos o primeiro quadrinho, né, onde Mônica vem aí com seu Sansão, né, correndo. A gente vê que ela está correndo o espaço, né, da perna dela, dos pés de um para o outro, a poeirinha aí, né? E a gente vê que tem um pezinho ali bem no canto direito do quadrinho, né? De quem será esse pé? Aí ela diz: veja, no quadrinho seguinte, a gente vê que Cebolinha está meio desconfiado, de mão para trás, e Mônica também olha a expressão do rosto dela e veja o que é que ela diz: Cebolinha, o que fez com o seu cabelo? Olha a expressão de Mônica aí. E aí Cebolinha, muito discreto, né, ali disfarçado, vai caminhando e diz: nada, só peguei uma ventania no caminho. Então observa só a expressão de cada um, a expressão do rosto, né, o gesto de cada uma dessas duas personagens da historinha da Mônica. Aí ele diz o seguinte: leia em voz alta, converse e responda as questões. Letra A. O que expressam os sinais de pontuação, a interrogação e a exclamação juntas no primeiro quadrinho? Olha lá que no primeiro quadrinho nós temos a interrogação e a exclamação. Será que ela traz a finalização da história? Será que a interrogação e a exclamação junta, ela está expressando dúvida aí? Será como é que está
a expressão de Mônica, né? Será que ela está espantada? Se ela está surpresa? E aí, o que é que vocês acham? Qual seria a resposta de vocês? Será que ela está querendo fazer alguma citação? Qual é o sentido da interrogação e da exclamação junta? Ela expressa o quê? Indica o quê? Ok? E aí você responde na questão A. Na questão B, ele diz o seguinte: no segundo quadrinho, há um ponto de interrogação que é feito de sentido. Né? Que efeito de sentido? Ele pergunta a expressão facial da face, do rosto de Mônica, e essa pontuação pode expressar. Olha o que a letra B está dizendo, quinto ano. No segundo quadrinho, há um ponto de interrogação. A gente pode observar isso, vocês podem observar que depois da palavra cabelo, quando Mônica diz assim, Cebolinha, o que fez com seu cabelo? Olha que tem uma interrogação. É exatamente isso que a questão B quer saber. No segundo quadrinho há um ponto de interrogação. Que efeito, né, de sentido a expressão facial da Mônica a essa pontuação pode expressar? Ou seja, qual é a ligação da expressão de Mônica, do rosto de Mônica, né? Qual a ligação que tem com a pontuação? Ou seja, qual ligação tem a expressão de Mônica com o ponto de interrogação aí no sentido quadrinho, no segundo quadrinho? Ela pode expressar o quê? Está expressando o que nesse segundo quadrinho? Será que ela está alegre? Será que ela está surpresa? Será que ela está com dúvida? Será que ela está achando estranho? Será que ela está espantada? Indica o que aí? Espanto, surpresa, estranhamento, dúvida. O que é que essa interrogação aí pode expressar nesse sentido, no segundo quadrinho? Observe e responda. Letra C. No último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto de Cebolinha indicam que sentimento? Será que Cebolinha aí, ele está o quê? Ele está irritado? Será que Cebolinha está incomodado, quinto ano? Com a pergunta que Mônica fez? Ou será que ele nem ligou? Reagiu com indiferença a pergunta que ela fez? O que é que vocês acham? Então veja só, analisa direitinho aí e responde a questão A, B e C, analisando cada quadrinho, né, dessa tirinha, que aí nós temos uma tirinha, são 3 quadrinhos, ok? Passando aí para a página 30, ele diz o seguinte, continuando lá aquele poema, né, do passarinho, ele diz, voa, voa, passarinho, voa, voa para o seu ninho. E aí a gente pode observar, né, que tem as reticências. Vocês viram lá que a reticência é para dar continuidade. Que a entonação, né, vai ajudar aí na entonação. Que é algo inacabado, que ainda não terminou a frase. Voa, voa, passarinho, voa, voa para o seu ninho. Certo? E aí a gente pode ver que tudo que está dentro do contexto aqui do nosso assunto foi o que a gente viu ali no vídeo. Aí ele diz, conversem sobre a entonação da voz diante do uso das reticências e sobre qual sentido esses sinais podem expressar nesse verso. E aí a gente entende, né, quinto ano, que esse sinal de pontuação, que nós chamamos de reticências, eles expressam a ideia de pedido. Quando ele diz assim, voa, voa, passarinho, ele está pedindo para o passarinho voar. Voa, voa para o seu ninho, né? E aí a gente entende que dando continuidade ou interrompendo também a fala, certo? Sobre o que acontecerá. Por quê? Porque o passarinho vai voar para onde? Para o ninho dele. Então veja só, continuando aí, na questão 3, ele traz para nós um texto informativo sobre o pombo-correio. Vamos ler o texto?
O pombo-correio quase sempre volta ao ninho. Como ele consegue fazer isso? Mistério. A ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é solta cada vez mais longe do ninho, amarrando-se em um dos seus pés uma mensagem que ela levará até sua casa. Olha a presença das aspas aí, hein? Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos-correios. Até hoje em Paris, na França, olha os parênteses, eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Dessa forma, no momento em que a ambulância chega com o ferido ao hospital, já se sabe o grupo sanguíneo do paciente, certo? Então aí é um texto informativo falando sobre o pombo-correio, né, que antigamente se usava, que ele era treinado para levar informações, mas e que hoje em Paris, de alguma forma, ainda é utilizado esse meio de comunicação, né? A letra A. Observe os sinais de pontuação que foram destacados acima, as aspas e os parênteses lá no texto, ok? Aí ele diz, conversem para que esses sinais foram usados no texto. Ele quer saber, será que esses foram usados no texto, né? Para explicar alguma coisa, para explicar algo? Será que essas aspas, qual a utilidade dela? E os parênteses dentro do texto, qual a utilidade desses sinais de pontuação? Será que foi para colocar um final no texto? Será que foi para fazer uma pergunta? Qual foi o sentido? Qual foi a utilidade desses sinais de pontuação? As aspas e os parênteses dentro do texto. Você precisa responder aí, tá certo? Para que ele serviu aí? Qual foi a serventia deles? Letra B. Treine em voz alta a leitura do texto. Escolha a expressividade a ser dada. Agora leio juntos o quadro abaixo. As aspas. Para que servem as aspas? Olha o sentido. Elas podem ser usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual. E para que servem os parênteses? São usados geralmente para acrescentar explicação ou comentário a um termo da frase. Então, dessa explicaçãozinha aí na faixa azul, na faixa verde embaixo, você já pode responder, você já consegue responder a letra A, certo? Porque ele está perguntando assim, olha, observe os sinais de pontuação que foram destacados acima. Aí ele diz, para que esses sinais foram usados no texto? Eles foram empregados para quê? E aí vocês vão dizer, foram empregados para isso, isso ou aquilo. De acordo com o que você entendeu, você vai responder a letra A, certo? Passando aí para a nossa última página da atividade, na página 31, agora é com você. No texto a seguir, estão faltando sinais de pontuação. Leiam em voz alta para perceber o sinal de pontuação mais adequado em cada caso. Vamos ler o texto, quinto ano. Quem criou o biscoito? É o título do texto, certo? Os egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva, séculos depois os franceses aperfeiçoaram a técnica de produzir os biscoitos. Descobriram que assando a massa 2 vezes reduziam a umidade e o produto durava mais tempo. Por isso a palavra biscoito vem do francês biscuit, que significa assado 2 vezes. Mais um texto informativo aí para nós, né, quinto ano, falando sobre a produção de biscoitos, que foram inicialmente criados pelo povo egípcio lá na antiguidade, que fazia, né, de trigo e mel. Aí esses biscoitos eles têm forma de animais,
também tinha e de pessoas, né? E era oferecido a quem? Aos deuses, em dias de chuvas, né? Quando? Bem, uns séculos depois, né? Quando aconteceu essa produção, séculos depois, os franceses começaram a aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Melhorar a técnica, né? De melhorar a maneira de fazer esses biscoitos. E aí os franceses descobriram que assando 2 vezes a massa, tanto reduzia a umidade, né? Ele não ficava molhado o biscoito, ele ficava bem sequinho e o produto durava mais tempo. É daí que vem a palavra biscoito, do francês biscuit, né? Que significa assado 2 vezes. Ok? Um texto aí de Fernando Santos, especial Recreio de Curiosidades. Então veja, um pequeno trecho de um texto informativo. Agora, olha só a atividade que você vai fazer. Ele diz: reescreva o texto, colocando os sinais de pontuação adequados para que o sentido fique claro para o leitor. Empregue parênteses para explicar um termo e aspas para indicar o uso ou sentido especial de uma palavra, certo? E aí vocês vão usar esses sinais de pontuação que vocês aprenderam, que vocês viram, reescrevendo o texto acima, usando a pontuação. Porque se você observar direitinho, o texto aí acima, ele não tem nenhuma pontuação. Então você precisa pontuar para ele ter sentido, ok? Então olha o que ele diz, vai usar os parênteses, as aspas, a interrogação, a vírgula, o ponto final, ok? Tudo que a gente viu lá naquele primeiro vídeo. Qualquer dúvida, volta ao vídeo e dá mais uma olhadinha. E aí vem o bloco Hora de Organizar. Hora de organizar o que estudamos. Com os colegas, que não vai ser possível agora, leia o esquema a seguir. Pontuação. Pode marcar o final das frases. Exclamação, ponto final, interrogação e reticências ou reticências. Ajuda a organizar as ideias e as informações do texto. Indica expressividade, intenção do autor. Quem é o autor? Pode ser você que está escrevendo, que está falando. Então você precisa usar a pontuação correta para passar a mensagem clara e objetiva para quem está a lhe escutar, para quem está a ler o que você escreveu. Certo, quinto ano? Eu espero que vocês tenham entendido, que a explicação tenha sido clara e que de alguma forma eu tenha ajudado aí na resolução das atividades. Ok? Um abraço e até mais. Até nossa próxima aula de português. Ok? Tá, tchau.